Santos acaba de perder a semifinal do Campeonato Paulista para o Corinthians em Itaquera e a gente vai falar aqui desse jogo que, cara, foi definido nos detalhes, foi um jogo no detalhe e foi um jogo que infelizmente passou por erros de meninos da base. A gente vai falar quais erros foram esses, a gente vai falar sobre o fato do Neymar não ter jogado, mas antes da gente destrinchar todos esses pontos, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário sobre o que você achou do jogo e o que você achou desse primeiro campeonato paulista, né? Dessa temporada aí do Peixão. Cara, vamos lá, vamos começar aqui. Eu tô meio irritada ainda, porque o jogo acabou de terminar, então eu vou tentar me conter e vou tentar desenhar um raciocínio aqui para que não fique muito jogado as coisas desse vídeo. Vamos por ordem cronológica. O Santos começa o jogo e o Corinthians é claramente superior. E não era para ser diferente, afinal de contas, a gente tem que lembrar que o time que estava jogando em casa era o Corinthians. O time que tem a melhor campanha do Campeonato Paulista é o Corinthians. E por mais que eles tenham passado um vexame no meio de semana na Libertadores, não deixa de ser favorito. Então o favorito era o Corinthians e aí o Corinthians jogava em casa. Portanto, tinha sim que jogar com a bola no pé e tentar ali abafar o Santos e fazer o gol no começo do jogo. E foi o que aconteceu. A gente já vai falar aqui de cara do primeiro erro, que infelizmente passou pelos pés do JP Sherman, né? Que foi o seguinte, o menino ele simplesmente não acompanhou a linha de zaga. Né? A linha de zaga voltou e ele ficou lá olhando não sei para quê, fazendo não sei o quê. E antes, se ele tivesse ficado para marcar o Yuri, tudo bem, mas não, ele simplesmente só esqueceu de voltar. E aí ele marcou a bola com os olhos e quando ele viu que o Yuri estava atrás dele, não dava mais tempo de fazer nada. E ainda no final do lance ele me tem a pachorra de olhar para a bandeirinha, erguer a mãozinha que nem uma puta e pedir o impedimento. Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Porra, o Sherman a gente sabe que assim, lateral direito, a gente tá fudido. Tá? O Santos tá fudido em relação ao lateral direito. Não temos lateral direito assim que seja decente, dono de posição, que nem o Escobar na esquerda, por exemplo. Mas o Sherman, pelo menos do que a gente tem no elenco, é o melhorzinho. E a gente sabe também que ele tem deficiências na defesa, que ele é muito jovem e blá 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 blá. Só que, cara, eu acredito que isso seja básico. Que acompanhar a linha de impedimento seja básico. Não é possível. Não é possível. E ele ainda não marca o Yuri Alberto. Eu repito, ele não estava marcando o Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava livre nas costas dele. Livre para fazer o que quisesse, como fez, por exemplo, no primeiro gol, certo? Então, para mim não tem discussão e eu não tô aqui criticando, crucificando, é para mandar embora, é para não sei o quê. Não. Quero que ele continue jogando porque entre ele e o Léo Godoy, misericórdia, né? Léo Godoy tinha que já ter feito as malas e ter metido o pé fazia muito tempo. Só que a gente não pode deixar de dizer a verdade. O primeiro gol que o Santos sofre está na conta do JP Sherman, certo? Dito isso, a gente vê um Corinthians que relaxa depois do primeiro gol, né? Um Corinthians que abaixa a rotação, ele abaixa a intensidade e isso dá tempo para que o Santos consiga se encaixar e crescer no jogo, certo? Foi um primeiro tempo de poucos chutes no gol, então o primeiro chute, a primeira oportunidade de chegada que o Corinthians teve, o Corinthians marcou e o Santos até esse momento não tinha chegado lá na frente. O Santos estava com muita dificuldade de ficar com a bola, né? Era um time que quando recuperava a posse de bola, logo devolvia essa bola para o Corinthians, então não estava um jogo muito favorável para o Santos, até que começou a chegar, né? Teve uma faltinha, se eu não me engano, foi o Guilherme que bateu. O Guilherme, inclusive, péssimo no jogo de hoje, tá? Já eu vou falar dele. Um cara, nossa senhora, a gente sabe que o Guilherme ele já vinha mal de alguns jogos pra cá, de uns 3, 4 jogos pra cá. Ele não vinha jogando aquilo que ele jogou no começo do campeonato. Porém, hoje, pelo amor de Deus, tudo que o Guilherme tentava, quando tentava, dava errado. Incrível. A única coisa que deu certo, pelo menos isso, foi o lance do escanteio que saiu o gol. De resto, tudo que o Guilherme tentou, ele errou. Mas enfim, o Santos foi chegando aos pouquinhos, né? O Soteldo também foi mais participativo que o Guilherme, inclusive. Cara, vamos falar aqui da escalação? Só um minuto, vamos falar da escalação, que eu errei. Eu devia ter falado da escalação antes mesmo de começar a falar do jogo. Eu entendo o fato do Caixinha ter preservado o Neymar, né? O Neymar, a gente tem que lembrar que ele saiu do jogo na semana passada contra o Bragantino, ele saiu sentindo a posterior. Ele saiu já colocando gelo na posterior. Tudo bem que isso não impediu ele de ir para Sapucaí, né? Caso verificada. Mas ele saiu já sentindo dores e tudo mais.
E quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta que teve, ou foi sexta até, enfim, algum dos treinos dessa semana foi aberto, a imprensa acompanhou, ele não foi a campo, ele estava sendo preservado, estava fazendo reforço muscular, não é esse bem o nome, mas enfim, vocês entenderam, ele estava se cuidando nesse aspecto para evitar uma lesão. E o Neymar não vai para o jogo, né? Quer dizer, ele vai na reserva, mas ele não vai para entrar para o jogo, né? Eu acho que o Neymar só foi para o banco justamente para não assustar a torcida, né? Porque desde o começo eu acho que todo mundo sabia que o Neymar não tinha condições de jogo e que ele não ia entrar naquele jogo, mas ele fica ali no banco, certo? E aí, tudo bem, o Neymar ele precisou sair do time. A gente sabia que em algum momento isso poderia acontecer, porque é um jogador que estava parado há mais de um ano. É um jogador que não jogava todos os jogos e todos os minutos há mais de um ano, que vinha de uma lesão de joelho grave e que é normal que jogadores, quando vêm de lesões assim, eles sofram aí com lesões musculares. É normal, com desconforto e tudo mais. Só que aí o Caixinha me bota o Tassiano. Nada contra o Tassiano, tá? O Tassiano ele já foi útil em algumas partidas nesse campeonato paulista, né? Desde que ele chegou. Só que não deu liga, cara. Não ficou legal. Não, mas o Tassiano entrou pela direita para ajudar na marcação. Meu amigo, não ficou legal. Não ficou legal. Simplesmente não. Na minha cabeça, o que ia acontecer? O Soteldo ia permanecer na direita, o Tassiano, porque o Tassiano joga de meia também, ia ser o meia armador do time. E aí você ia ter o Guilherme na esquerda e o Tiquinho lá na frente. O que aconteceu na prática foi que o Soteldo caía mais pelo meio, o Guilherme só pegava a bola de costas, o Guilherme não sei se foi mérito da marcação ou se foi incompetência dele, mas de novo, não jogou bem, não participou bem do jogo, então ele só pegava a bola de costas, Guilherme nada ali na esquerda era a mesma coisa, a gente tinha um Tassiano na direita que também não contribuía para a construção de jogada, e o Tiquinho também estava mal até a jogada do gol. Tá? Tiquinho tava tentando bastante, mas ou ele tentava e fazia falta no jogador do Corinthians, ou ele tentava, perdia a jogada, caía pedindo falta e tomava uma ignorada do árbitro. Foi esse o resumo do Tiquinho até sair o gol dele, certo? O gol dele, não discuto o Tiquinho dentro da área, é o melhor cabeceador que a gente tem, os números mostram os gols também. Só que assim, fora da área ele me incomoda, ele me irrita. Fora da área o Tiquinho me irrita. O Tiquinho me irrita porque ele sai pra fazer falta e ele reclama dizendo que ele não fez a falta, sendo que claramente foi falta. O Tiquinho me irrita porque ele muitas vezes perde as jogadas e aí ele fica tentando cavar falta que não existiu. Então assim, o Tiquinho pra mim é bom dentro da área pra cabecear. De resto, eu particularmente não gosto muito da mobilidade desse jogador. E é isso pra mim. Mas enfim, voltando, pra mim, Tassiano e nada, mesma coisa, certo? Pra mim, na minha cabeça, se for pro Neymar sair do time, se era pro Neymar sair do time, como saiu, tinha que ter colocado o Roleiser. Puxava o Soteldo pro meio para ser o armador e botava o Roleiser na ponta para fazer umas jogadas. De novo, no jogo de hoje, ele entrou na fogueira, né? E logo depois que ele entrou também teve a expulsão do Zé Rivaldo. Então, assim, o Roleiser ele não teve aquele espaço e aquela oportunidade de, nossa senhora, desempenhar um bom futebol, mas poucos lances dele, poucos toques, você já vê que é um jogador que realmente tem muito a contribuir. Então por que não colocar o Roleiser? Por que não começar o jogo com o cara? Sendo que estão falando por aí os jornalistas, a Gabriela Brino, o Sormani, teve outro cara aqui que eu não vou me lembrar o nome, mas todo mundo... o Edu do Futirinhas. Do Futirinhas não, do Vem Pro Peixão. Cara, todo mundo falando, porque o Laser tá comendo a bola no treino, porque o Laser vai dar dor de cabeça pro Caixinha. E aí, na hora do vamos ver, por que não botou o cara pra jogar? Né? Bota porra de Tassiano, que não agregou em nada em campo. Pelo menos eu não vi. E se eu tiver cornetando em excesso, por favor, me puxem minha orelha e me corrijam, porque eu não vi o Tassiano fazer essa função tática toda de, ele vai compor a defesa e não sei o quê. Não vi, desculpa, mas não vi. E aí a gente chega no primeiro gol do Santos. É um gol que vem num momento ótimo, um momento onde, de novo, repito, o Corinthians tinha baixado a rotação e o Santos, aos poucos, começou a desencantar, a fazer uma jogada ou outra, ter uma falta ou outra, e aí bate aquele escanteio, né? Aí faz 1-1, acho que era 38 ou 39 do primeiro tempo, e logo a gente vai pro intervalo. E vai com um resultado ok, legal pro intervalo. Porra, é melhor ir pro intervalo empatando do que perdendo, certo? E ainda você empatar antes do primeiro tempo acabar, dá um fôlego, né? Dá um respiro para você ir pro segundo tempo com a cabeça no lugar, porque aí, meu filho, é como se o placar tivesse zerado, né? Só que aí,
Cara, a gente volta pro segundo tempo. E, de novo, tinha-se ainda a expectativa de que o Neymar ia entrar no jogo, né? Porque a gente só foi se dar conta de que o Neymar não ia entrar mesmo no meio da transmissão, no meio do segundo tempo. Porque até então não se sabia que ele estava sendo preservado real. A gente achou que não começou jogando porque, né, lesão, risco de lesão e tudo mais, mas vai jogar uns 20 minutos aí. E ninguém entendeu por que ele não entrou no intervalo, né? E aí depois a gente não tem mexida nenhuma no intervalo, que pra mim foi um erro, pra mim já tinha que ter mexido ali, já tinha que ter tirado o Tassiano ali. E aí a gente vai então pro segundo tempo, onde o Corinthians vem melhor de novo. Então o Corinthians ele começa o segundo tempo tal qual começou o primeiro, começa melhor, começa com posse de bola, começa com intensidade. E aí agora a gente vai falar do segundo erro do garoto da base, que eu falei no começo do vídeo que eu ia comentar, que sim, pra mim foi erro dele, não só dele, não é só ele que erra na jogada, mas passa por ele sim. Ele tem culpa no cartório sim. E de novo, não tô aqui, crucificando o menino, que é pra ele parar de jogar, que é pra ele sair do time pra comer banco. Não é sobre isso. Eu acho que depois a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque agora a gente não vai ter mais jogos, então a gente vai ter tempo pra falar e analisar outras coisas, né? Mas eu acho que é um time que, apesar de não ter batido na final do Paulista esse ano, é um time que a gente tem coisas boas para tirar dele, coisas boas para falar sobre ele, porque é um time em reconstrução. A gente não pode esquecer que o Santos no ano passado jogou Série B. A gente não pode esquecer que o Santos fez uma puta de uma janela de transferência, porque até ano passado o meia do Santos não era Neymar, era o Juliano. O atacante do Santos não era Roleiser, Soteldo e Tiquinho Soares, era William do Bigode, era o Wendel Silva, certo? Então, mas enfim, aí a gente vai falar do segundo gol do Corinthians, que a jogada surge numa falta, que o Garro bate, e bate muito bem, nossa senhora, como bate bem na bola esse tal desse Garro, e o Gabriel Brazão, ele vai buscar, certo? Faz uma bela de uma defesa, bola lá, bola cá, a bola vem cair aqui no lado direito do Santos, lado esquerdo de ataque do Corinthians. E se eu não me engano, quem faz o passe pro Garro é o lateral Andileri, né? Que inclusive acredito que tenha sido uma bela contratação do Corinthians, que estava com uma lateral esquerda problemática, certo? O que me incomoda nesse lance é que quem saiu para marcar o Andileri foi o Gabriel Bontempo, que inclusive fez um excelente primeiro tempo, tá? O primeiro tempo do Bontempo foi excelente, assim, ele teve uma jogada onde ele teve, a calma de um veterano de 30, 35 anos ali no meio campo para limpar dois e sofrer uma falta, e depois ele ainda sofreu outra falta que, na minha opinião, era o segundo amarelo do Andileri, e ele deveria ter sido expulso, mas é questionável, tá? Só que aí nesse lance do gol, o Gabriel Bontempo ele sai para marcar o Andileri e ele, cara, ele marca numa preguiça. Não parecia que era começo de segundo tempo, parecia que era final de jogo assim, que ele tava com as pernas amarradas. Ele não me levanta nem a perna para tentar atrapalhar o passe. Ele não faz absolutamente nada, ele só acompanha a jogada. Ele não vai no abafa para tentar roubar a bola, ele não tenta atrapalhar um passe, ele não faz porra nenhuma. Ele só fica ali acompanhando a jogada. Ele não se esforça para atrapalhar o passe do jogador do Corinthians, que acha o Garro livre. Agora a gente vai falar do segundo erro, que eu não vou lembrar quem era exatamente o jogador, mas um era o Sherman. Que eu lembro claramente do Sherman e outro jogador botando a mãozinha para trás e pulando na bola para atrapalhar o chute do Garro. Só que esses animais esqueceram que não era uma falta, que não era uma jogada de bola parada, que se eles quisessem, eles podiam se aproximar da bola e abafar o chute do Garro, mas para isso ninguém prestou. Eles marcaram o Garro como se fosse uma barreira. Eu tenho que ficar a 3, 5 metros do cara. Foi assim que eles marcaram a bola. Foi dessa forma que eles marcaram a bola. E aí então o Garro domina a bola, ele pensa, ele olha pro gol, ele fala, qual canto será que eu vou chutar? Será que eu vou chutar no canto de cima ou no canto de baixo? E aí ele vai e marca um belo gol, né? E aí esse é o lance do segundo gol. Um gol com erros individuais. Se o primeiro já tinha sido com um erro individual do Sherman, esse segundo gol é recheado de errinhos, de detalhes, cara. Será que ninguém ensina nos treinamentos do Santos que quando o oponente está com a porra da bola perto do seu gol, ou quando ele tá pra cruzar na sua área, você tem que abafar o chute? Isso aí é básico, isso aí os moleques de 5 anos aprendem na escolinha quando chega pra aprender a jogar futebol, porra. Mas enfim, e aí, depois que o Corinthians faz o segundo gol,
A gente tem um Caixinha que tenta. O Caixinha, ele tentou. Embora eu não concorde muito com as tentativas do Caixinha, por exemplo, o Caixinha, ele tirou o Tassiano. Deixa eu ver quem mais ele tirou. Ele tirou o Tassiano e o Bom Tempo nessa primeira leva de substituições. Por mais que o Bom Tempo tivesse errado no lance do gol, como eu acabei de citar, eu não teria tirado o Bom Tempo. Eu acho que ele estava bem no jogo, né? Só que aí a gente tem um técnico que tirou o volante, então aí a gente ficou com um volante que foi o João Schmidt. Ele me tira o Tassiano, que estava jogando na ponta, mas que muito bem poderia ter sido realocado no meio para armar o time. E aí você fica com o Barreal, que, se eu não me engano, ele pode cair pelo meio, mas ele é ponta. Você fica com o Roleiser, que acho que pode fazer a função pelo meio também, mas é majoritariamente ponta. Você fica com o Guilherme, que é inútil, mas que dizem ser ponta. Você fica com o Soteldo, que cai pelo meio, mas que é ponta. E você fica com o Tiquinho Soares, que é centroavante. Ou seja, você fica com 5 atacantes e nenhum deles, definitivamente, fica com a função de armar o time. Além de você perder gente no meio de campo, você fica um time sem conexão, porque não tinha o camisa 10, não tinha o cara para fazer a ligação entre a defesa e o ataque. Você inflou o ataque de pontas e você não deixou nenhum sendo o camisa 10 o armador do time. Então aí depois a gente vê um Santos totalmente desorganizado, que até tenta, mas desorganizadamente tenta fazer alguma coisa e não consegue. E aí logo depois o Zé Ivaldo vai e me faz aquela porra daquela falta, que na hora que eu vi o lance, eu olhei assim e falei, porra, isso daí é pra amarelo e vai ficar barato. Se ficar no amarelo vai ficar barato, porque é óbvio, não precisa nem de replay pra gente que tá vendo de casa, não precisa nem de replay pra você entender que aquilo é uma falta ridícula. Ridícula por quê? Porque o campo estava acabando pro Yuri Alberto. Se ele chegasse na bola, ele ia chegar na bola de costas para todo mundo. Ele ia salvar uma bola em cima da linha de fundo. E o Zé Ivaldo ia ter tranquilidade para abafar ele e fazer aquela bola se perder pela linha lateral, pela linha de fundo. Mas o animal prefere chegar no carrinho desproporcional. E além de chegar no carrinho e de forma desproporcional, ele só acerta o jogador. Ele não me pega nem na bola. Porra, sinceramente, eu gosto muito do Zé Ivaldo, tá? Gosto muito do Zé Ivaldo, acho que foi uma boa contratação, tem feito uma boa dupla de zaga com o Gil, mas nesse lance não dá pra defender, caralho. Não dá pra passar pano, pra dizer, porque acontece. Não acontece. É um clássico, chegou com vontade demais. Não ajudou em porra nenhuma aquele lance, só prejudicou. O Santos ficou com um a menos e acho que tinha uns 20 minutos de jogo ainda. E aí como que faz? Você já tá perdendo com um gol de diferença, você ainda fica com um a menos? Porra, não dá, né? Não dá, né? E aí, enfim, depois disso aí, ó, só ladeira abaixo, Zé Ivaldo foi expulso, o Santos até que tenta fazer alguma coisa, não consegue chegar com qualidade. Não vou mais citar o nome do Guilherme aqui, porque hoje eu tô realmente irritada com ele, posso até estar sendo injusta, mas hoje pra mim foi o ápice, assim, de entender que o Guilherme, ele é um bagre sofisticado. Ele não é um mau jogador, mas ele não é o craque ou o bom jogador que fazem ele parecer. Ele muito provavelmente vai terminar o Paulistão como artilheiro e a gente agradece muito os gols que ele fez, porque foram esses gols que ajudaram o Santos a chegar nessa semifinal. Só que assim, você tem o Roleiser no banco, você tem o Barreal que deu uns passes bons hoje também. Eu acredito que seja natural que o Guilherme em algum momento perca a titularidade, porque nos últimos 4, 5 jogos ela não se justifica. E não dá pra deixar o Guilherme como titular só porque o Guilherme recompõe bem na defesa. Sinto muito. Ele é atacante tem que chegar e fazer gol. E faz uns jogos que a gente não vê ele ajudando nesse aspecto. Clay, hoje ele deu uma assistência. É verdade, hoje ele deu uma assistência, mas foi só. E ele só conseguiu fazer uma boa jogada porque a bola tava parada. Que se a bola tivesse em movimento, ele tinha errado tudo também, tá? Cara, então assim, eu vou fazer outro vídeo depois, em outro dia, em outro momento, falando sobre as minhas conclusões, as minhas primeiras impressões sobre esse primeiro campeonato do Santos. Não acho que tá tudo perdido, não acho que o time seja um lixo, não acho que o Caixinha tem que ir embora, não acho nada de negativo. Eu acho que apesar de tudo, é um bom trabalho. Só que o jogo de hoje ele foi decidido nesses detalhes que eu comentei. Detalhes individuais. Não era um jogo para o Santos perder do jeito que perdeu. Porque perdeu no detalhe. Perdeu na falta de atenção de um, na falta de intensidade de outro, entendeu?
Perdeu no detalhe. Perdeu em fundamentos básicos. Se o Santos não tivesse cometido esses erros, o Santos teria dificultado mais a vida do Corinthians. Talvez não tivesse ganhado, tudo bem, mas não teria perdido do jeito que perdeu. Porra. Mas, Cleice, mas futebol é definido no detalhe. É verdade, só que, porra, esses detalhes assim, você tem que prestar atenção. Sabe? Se fosse o contrário, se fosse o Santos que tivesse ganhado e o Corinthians tivesse perdido, eu tenho certeza que teria corintiano falando a mesma coisa. Porque o gol do Tiquinho, por exemplo, botaram um cara de 1,60 m para marcar o Tiquinho. O cara nem pula na bola, o Hugo fica olhando. Então, assim, foi um jogo hoje que para os dois lados, todos os lances de gol foram no detalhe. E assim, fica aquele gosto amargo porque realmente quem é santista e acompanhou a semana inteira do Santos e a semana do Corinthians também, querendo ou não influencia, tava confiante, dava para ganhar. Porra, o time vinha numa crescente, dava para ganhar. Principalmente se o Neymar tivesse entrado em campo. Ah, Clay, o Santos perdeu porque o Neymar não jogou? Não. Tinha time e tinha bola para ganhar mesmo sem o Neymar. Só que, como eu falei, os erros infantis, os erros em fundamentos básicos prejudicaram o time e o resultado como um todo. Então, assim, só resta a gente agora, porra, sofrer essa derrota, porque não tem como. Mas eu vou te falar, fazia muito tempo também que eu não ficava empolgada com o jogo do Santos, que eu não ficava animada, que eu realmente não botava fé. Fazia muito tempo que eu não acreditava que o Santos podia chegar a uma final. Ano passado também, eu acho que quando o Santos chega naquela final contra o Palmeiras, eu acho que eu nem tava botando tanta fé assim. Apesar de ser um time que tava jogando bem, era um time que tinha acabado de ser rebaixado, né, gente? Então, assim, eu não tava botando fé. 2020, quando o Santos vai pra final da Libertadores com o Palmeiras, eu também não tava acreditando, eu não tava botando fé, porque eu achava muito improvável aquele time ganhar um título. Só que nesse Paulista, algo em mim se reacendeu. Algo em mim olhou assim e falou: porra, dá pra gente ganhar, caralho. Dá pra gente chegar lá e ganhar dos caras dentro da casa deles. E reafirmo, dava, né? Mas erros individuais e erros bobos custaram a classificação do Santos. Tá? Então, diga aí nos comentários o que você achou. Eu espero que eu não tenha me passado. Se eu me passei, peço desculpas. Mas, como eu falei pra vocês, aqui é tudo ao vivo. Eu tô gravando esse vídeo logo após o término do jogo. Então, vocês estão pegando as minhas mais sinceras reações e opiniões, né? Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima. Beijo.